E para quem quer dar um empurrãozinho na carreira, uma alternativa é apostar no processo de coaching. A gente falou até agora de mentoring. A prática faz uma espécie de raio-x do desempenho profissional e mostra o que está dando certo e o que pode ser melhorado para conquistar um bom lugar no mercado de trabalho. Esta clínica dentária funciona há 23 anos e se tornou referência não só no Brasil, mas também no exterior. Os sócios são 2 colegas de faculdade e um ex-estagiário da empresa. Há um ano, contrataram um serviço de coaching para melhorar o desempenho do time de dentistas que acabaram se transformando em gestores. Fundamentalmente, o coaching, ele não fala para o cliente o que ele deve fazer ou o que ele não deve fazer. Ele parte do princípio que quem conhece o negócio é o cliente e nós utilizamos de ferramentas para aumentar a percepção dele e que ele possa descobrir as melhores opções e se responsabilizar pela tomada de decisões. Marcelo, como é que eram as reuniões de vocês antes desse processo de coaching e como é que elas são hoje em dia? Então, como a Teleoral existe há 23 anos, nós tínhamos muitas histórias já passadas juntos. Então, quando nós tínhamos um problema para resolver, os 3 ficavam circulando em cima de histórias passadas, como a gente havia resolvido com sucesso ou não um problema. Hoje, isso mudou completamente. A gente aprendeu nesse treinamento de coach algumas ferramentas de gestão que focam na solução. Na clínica, o resultado apareceu rapidamente. A gente conseguiu, por exemplo, em 4 meses, praticamente dobrar o faturamento. A gente conseguiu ser mais efetivos, mais eficientes e principalmente mais focados. E a gente recebeu uma pergunta de um assinante na central de atendimento ao telespectador justamente sobre o tema de hoje. Vamos dar uma olhada. A pergunta é a seguinte: coaching, o que é, para que serve e quais são as principais atividades? Maíra, qual é a resposta? Então vamos lá, coaching é um processo em que uma pessoa que se designa esse papel de coach ajuda o outro, que é o que a gente chama de coachee, ou aquele que está recebendo o coaching, a desenvolver certas habilidades, comportamentos e atingir alguns objetivos. Então o processo de coaching, ele tem sim começo, meio e fim. Tá? Ele serve para impulsionar o desenvolvimento profissional com um foco específico e aí ele acontece em sessões, vamos dizer, regulares. Então ele tem que acontecer a cada mês, a cada 15 dias, a cada semana, dependendo aí da disponibilidade e do tempo que cada um tem para dedicar para isso. Mas ele é mais regular do que o mentoring e ele tem objetivos bastante claros e específicos. Quais são as principais diferenças, então, das 2 modalidades? Legal. Então o mentoring, como eu falei, ele foca em carreira, ele foca em decisões de carreira e em visão estratégica. Enquanto que o coaching, ele foca em comportamentos específicos ou questões bem pontuais que aquela pessoa quer trabalhar naquele momento. Então, por exemplo, uma pessoa quer trabalhar a habilidade de negociação, ou ela quer lidar melhor com uma equipe, a primeira vez que ela tem uma equipe, que ela virou chefe de alguém, né, e ela nunca passou por aquilo. Então ela vai, dentro dessas questões, definir objetivos bem claros e dizer, olha, eu quero saber me comunicar melhor com a minha equipe, eu quero conseguir estabelecer metas para a minha equipe, e eu quero conseguir cobrar resultados, por exemplo. E aí é definido um trabalho junto com o coach que vai dizer, então para isso a gente vai trabalhar durante 10 sessões para trabalhar esses temas em específico. Feito isso, resolvido isso, aí podem se estabelecer novos objetivos. Mas diferente do mentoring, o coaching ele tem começo, meio e fim e objetivos bem claros para ser atingidos. Na reportagem a gente viu um caso de coaching ligado à gestão, né? O objetivo lá era melhorar os processos, os resultados da empresa. Nesse cenário, o coaching funciona como uma espécie de consultoria externa, né? Sim, mas a diferença da consultoria para o coaching é que a consultoria normalmente ela vem, ela faz um diagnóstico, ela olha para aquela situação e aí ela dá uma solução, ela propõe uma alternativa. O coaching não, ele não te diz o que fazer, ele te faz perguntas, ele aplica técnicas que faz você descobrir o caminho que você precisa seguir. Ele melhora a sua atuação, o seu processo de definição de resultados. Perfeito, porque ele foca na solução. Então ele olha para aquele problema, ao invés de ficar falando, no passado fizemos assim, ou a gente não consegue resolver isso há 10 anos, ele diz, tá bom, o que a gente precisa fazer para resolver isso daqui para frente? E aí a pessoa, ou seja, o coach é que se responsabiliza pelo resultado, e não seguir uma ordem, uma regra ou uma fórmula da consultoria. Agora, existe uma outra modalidade bastante conhecida que é de coaching de carreira, né? Algo mais vocacional. Qual que é o trabalho do coaching nesse caso? Nesse caso, ele
mistura um pouco com o mentoring. Por quê? Porque ali vão ser trabalhadas questões de decisões de carreira, próximos passos, o que eu faço para sair de uma posição de analista para uma posição de supervisor. Então, né, quando a gente fala do coaching de carreira, esses papéis se misturam um pouco. Qual que é a diferença? A diferença é que o coaching, ele sempre tem uma regularidade, ou seja, acontece com alguma frequência e tem um objetivo muito claro e específico. Processos de mentoring não necessariamente. Às vezes eu me reúno com um mentorado em 2012 e depois eu vou vê-lo de novo em 2014. Vai depender um pouco da demanda que ele tem. Acho que essa diferença é essencial entre um processo e outro. E no caso do coaching, a pessoa que contrata o serviço, ela recebe orientação para se sair melhor numa entrevista, para avançar mais rápido na carreira, para procurar as melhores empresas que se adequem mais ao perfil dela? Qual que é o tipo de orientação que esse contratante recebe? Se esse for o foco do processo de coaching dele, sim. Ele vai chegar nas primeiras sessões de coaching, como foi dito, vai fazer um raio-x do que está acontecendo na carreira dele, e ali nesses primeiros encontros vão se definir objetivos. Se um dos objetivos dele for, por exemplo, se sair melhor numa entrevista ou definir o próximo passo de carreira, esse vai ser o tema abordado durante os encontros. Agora, se ele disser que não, estou muito bem na empresa onde eu estou e o que eu quero mesmo é saber me posicionar melhor com o meu chefe, ou quero gerenciar melhor a minha equipe, ou quero trabalhar melhor num time diferente, estou indo para uma nova cultura, como é que eu me adapto num país diferente? Então, esse escopo do trabalho é definido coach e coachee no início de cada programa, de cada processo. E geralmente quanto custa uma consultoria dessas? Varia muito, e varia muito por nível, Doni. Por quê? Você tem coaches que, como a gente, por exemplo, faz coaching de jovens em início de carreira. É claro que a complexidade que esses jovens trazem é infinitamente menor do que quem faz coaching de altos executivos. Então isso pode custar qualquer coisa entre R$200 e R$2.000, R$3.000 por sessão. Depende muito da complexidade. E tem algum momento, alguma hora que você acha mais indicada para investir num processo de coaching? Eu acho que toda vez que você define um objetivo, seja ele qual for, mudar de emprego, ser promovido, ter uma avaliação de desempenho melhor, e isso não acontece, é hora de pensar num processo de coaching, num processo de ajuda, porque ele pode olhar a tua carreira, o coaching permite que, diferente do treinamento, olhe para a sua carreira de uma forma individualizada, ainda que ele seja feito em pequenos grupos. Então, todo momento que você sente que não está tendo progresso, ou que precisa tomar uma decisão crítica de carreira, eu acho que é um bom momento para contar com um processo de coaching, sim. E a gente vê no Brasil uma certa proliferação dos serviços de coaching, né? Está bastante em voga isso. Perfeito. Quais são os cuidados que a gente tem que ter na hora de contratar um profissional? Isso é super importante. Então, assim, coisas que são importantes checar. Ele tem uma formação em coaching? Então existe, por exemplo, Sociedade Brasileira de Coaching, existem cursos certificados de coaching que dizem se esse profissional passou ou não por um processo de formação. A outra coisa é entender claramente qual é a experiência dele como coach. Quantas horas de coaching ele tem? Quantas pessoas já passaram por processo de coaching ou mentoring com ele? Para que você tenha aí um histórico bacana. O que pode comprovar isso é pedir, posso conversar com alguém que já foi seu cliente? E aí bater um papo com uma pessoa aqui por telefone com quem ele já tem atendido? Então isso ajuda a ter referências no trabalho. Porque qualquer um pode se dizer coach, mas o trabalho é bastante sério e difícil de ser feito. Não é qualquer um que consegue, não.